A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Este é o grupo de missão Geração Eleita, canal, o qual nós levamos a palavra do Senhor ao teu coração, ao Brasil, ao mundo. Amém? Eu sou a missionária Welbica. E nesta noite nós estamos aqui mais uma vez. E desde já eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, meus conterrâneos, meus amigos, minhas amigas. Eu quero te agradecer e te pedir que você deixe o seu like, seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Amém? E Deus assim possa estar te recompensando. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor falou ao meu coração a respeito de algo que nas nossas vidas muitas das vezes é muito simples, mas muitas das vezes tem um significado muito grande para o Senhor. O que é que eu quero falar com vocês nessa noite? Eu quero falar com vocês a respeito de vasos. Tem vasos, aleluia, que a gente coloca uma bela planta. É um vaso. Tem vaso que a gente coloca flores artificiais. Tem um vaso que a gente chama para colocar pretexto. Bota a chave, bota um monte de coisa ali e fica ali. E tem gente que conserva vaso para guardar receita, para guardar livros, para guardar recadinhos. Cada um usa de uma forma que aprecia melhor. Eu particularmente, eu gosto muito de vasos de flores naturais. Aleluia. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é um chamado que o Senhor tem para mim e para você, quando Ele nos escolheu como vaso escolhido. Porque sim, eu e você somos vasos escolhidos do Senhor. E para não ficar somente nas minhas palavras, acompanha comigo esta leitura, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10 em diante. Vou fazer aqui uma leitura um pouco extensa, que começa dizendo assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocar o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluias. Você viu que eu me referi a respeito de vaso no início da nossa leitura. E aqui o Senhor, aleluias, quando Paulo estava ali descendo para Damasco, que ele estava com carta para açoitar o povo de Deus, ali teve uma grande visão. Aleluia, a qual a palavra do Senhor, se você voltar para trás um pouquinho, você vai ver que ali teve um encontro de Jesus
com Saulo, aleluias, glória a Deus, porque Saulo perseguia o povo de Deus, Saulo ele era inimigo do povo de Deus, e naquele encontro, ali quando ele caiu, aleluia, do cavalo, naquele resplendor, que o Senhor perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluias, glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor fala com Ananias a respeito, deu todas as coordenadas para Ananias e chegar até Saulo. Mas a palavra do Senhor diz que Saulo retrucou, porque aquele homem era um homem mau. Aleluias, glórias a Deus. Então, mas o Senhor diz, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar a palavra. E nessa noite, meu irmão, eu quero te falar, tu és um vaso escolhido por Deus para anunciar esta palavra. Muitas das vezes, aleluias, nós nos acovardamos diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido, e nós temos às vezes brecado um pouco. Mas nessa noite eu quero te falar que Deus, aleluias, ele te escolheu, aleluias, ele te chamou e ele te preparou para que você pudesse levar a palavra. Você pode dizer assim, missionária, mas tem tanta gente pregando isso, pregando aquilo outro. Mas não importa o que o fulano está pregando. O que importa é o que Deus mandou você pregar. O que importa é que Deus mandou você falar. Aleluias. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos na face dessa terra. E o que nós temos visto são coisas bárbaras, são coisas horrendas, porque muitos estão querendo nos calar, porque muitos não querem que nós pregamos a verdade, porque muitos estão nos odiando, assim, aleluia, como Paulo odiava aquele povo que adorava Jesus Cristo. E no tempo de hoje não é diferente, porque muitos estão, aleluia, perseguindo o verdadeiro adorador, querendo calar a nossa boca, para que nós não venhamos falar a verdade, aleluia, porque falar palavras bonitas, dizer que Deus é contigo, aleluia, é muito fácil, você recebe com seu ego cheio, mas quando a palavra te confronta, te afronta, você questiona, você diz que não é da parte de Deus. Meu irmão, você não tem noção, aleluias, daquilo que o Senhor ele tem preparado para ti. Mas para isso, você tem que ser um vaso escolhido. Você tem que buscar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto ele está perto. E eu quero te falar que a porta da graça está aberta. Mas não se preocupe, aleluia, porque se você estiver realmente na presença do Senhor, você alcançará esta porta. E eu te falo, meu irmão, levanta-te, porque tu és um vaso escolhido. Aleluia, porque nós fomos chamados e escolhidos por Deus para anunciar esta palavra. A palavra que salva. A palavra que cura, que liberta e que transforma. Mas também a palavra que confronta o teu ego, o meu ego. A palavra que confronta a tua vaidade. Aleluia. A palavra que confronta o teu pecado. Aleluias, glória a Deus. Porque é muito fácil quando nós pregamos, aleluias, e que nós distribuímos chaves, que nós distribuímos casa, aleluias. Mas quando nós falamos, te conserta na presença do Senhor, aleluias, aí muitos não querem receber a palavra, porque a palavra foi confrontada com a vaidade dele, porque ele esperava receber, aleluia, uma palavra mais branda, uma palavra mais suave. Mas nessa noite eu quero te falar, meu irmão, aleluias, glória a Deus, te conserte na presença do Senhor. Busque ao Senhor, porque Jesus está voltando. Aleluia, a porta da graça, a qualquer momento ela pode se fechar.
E você, o que é que você está aí parado, esperando o quê? Aleluias, glória a Deus. Então nessa noite, te prepara, busque ao Senhor, esteja preparado, esteja pronto para ouvir o tocar da trombeta. Amém, meu irmão? Que Deus assim abençoe a tua vida abundantemente.